Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos. Nós estamos hoje no nosso culto de quarta-feira, dia de estudo bíblico e oração na Primeira Igreja Batista de Serrinha. E eu queria saudar a todos com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvar a Deus por sua vida. Você que está participando deste culto agora, em sua casa, ou que está assistindo em outro momento, em outro lugar, quem sabe. E a nossa união vem pelos laços do Cordeiro, pelos laços do sangue de Jesus. A nossa união não está baseada na nossa presença física em um templo, mas nós somos irmãos em Cristo, que nos salvou, que nos transformou, que nos chamou para uma nova vida com Ele. E eu gostaria de dizer que nós estamos alegres em estar juntos, mesmo à distância. E nesta noite nós estamos dando seguimento aos nossos trabalhos aqui da igreja e queremos já convidar você para o próximo domingo nós estarmos juntos no nosso culto de Páscoa. Não estamos tendo, por decisão do Conselho Administrativo da igreja, cultos presencialmente, para que todos possamos estar em segurança, para que haja saúde em nosso meio neste tempo de pandemia do coronavírus. Nós agradecemos a Deus porque Deus tem nos preservado a vida. Agradecemos a Deus porque, mesmo tendo tido casos em nosso meio até aqui, nós nos alegramos em termos os nossos irmãos conosco. E nós agradecemos a Deus por isso. Ao mesmo tempo, nós queremos continuar orando pelas pessoas que estão doentes, enfermas com o coronavírus, as pessoas que estão enlutadas por conta destas fatalidades. Peço que a igreja esteja em oração pela família do nosso irmão Alex. Alex era membro da Igreja Batista Betel em Pouso Alegre, onde pastoreei antes de vir para a Primeira Igreja Batista de Serrinha. E o nosso irmão Alex faleceu, vítima do coronavírus, aos 42 anos. Eu peço que você interceda por sua família, por todos que estão sofrendo a perda desse irmão. Vamos continuar intercedendo também pelas outras pessoas enlutadas em nossa igreja, pelas famílias enlutadas de nossa igreja, os nossos irmãos que estão sentindo a falta de seus familiares devido a diversas circunstâncias do passamento de seus familiares. Hoje nós continuamos a nossa campanha de missões mundiais e missões nordestinas. Daqui a pouco vamos cantar juntos o hino oficial de missões mundiais. No próximo domingo à noite nós teremos o culto de Páscoa, assim como pela manhã, às 9 da manhã, apenas cultos online. Participe então deste culto da manhã, no próximo domingo, celebrando a Páscoa de Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição. E no culto da noite nós teremos ceia do Senhor, já preparando a igreja para isso. Vamos nos preparar em espírito de oração, de confissão dos nossos pecados e participar de casa no domingo à noite. Então se prepare com sua família para estarmos juntos naquele momento, às 6h30 da tarde ou 6h30 da noite. E nós queremos também lembrar que estamos em campanha de missões, como falamos. Hoje temos esse momento de lembrar, de pensar. Domingo teremos mais informações sobre missões nordestinas e vamos continuar pensando e orando sobre o nosso tempo com Deus, no nosso tempo com Deus, sobre a nossa oferta para essa campanha missionária. O alvo da igreja, como foi informado pelo Ministério de Evangelismo e Missões no domingo à noite, quando foi aberta esta campanha missionária, é de R$6.000. Então, ore, coloque diante de Deus, procure saber qual é o valor que Deus tem para você participar desta campanha. Eu quero encorajar também você, meu irmão, minha irmã, a ser uma adotante, a pensar, olhar o seu orçamento e pensar com quanto eu posso contribuir para as missões mensalmente. Você pode fazer isso diretamente para uma das juntas, para a nossa Associação Batista Nordestina, para a Junta de Missões Estaduais, para a Junta de Missões Mundiais, para a Junta de Missões Nacionais. E você pode fazer isso também por meio da igreja. Se você entregar uma oferta missionária todo mês na igreja, a igreja vai direcionar esses fundos para as juntas missionárias e de maneira uniforme. Então pense nisso, reflita nisso e vamos participar deste culto. Vamos ouvir esta mensagem missionária através do hino oficial de missões mundiais. Logo depois nós vamos orar e estudar a palavra nessa noite.
mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. E aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crê, ao cativo, liberdade. Vamos falar com Deus? Oremos. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por este momento em que estamos concentrados em Tua presença, buscando a Tua face, Senhor. Pai Santo, nós te adoramos e te agradecemos pelo dom da vida, porque estamos aqui, ó Deus, respirando e podendo adorar o Teu nome, bendizer ao Senhor. Pai Santo, nós colocamos a Tua igreja diante de Ti nesta hora, cada irmão, cada irmã que está participando deste culto, Senhor. Nós suplicamos as bênçãos dos altos céus sobre esses irmãos e irmãs que estão em casa, que estão reunidos em família. Clamamos a Ti, ó Deus, por aqueles que estão, ó Deus, neste momento, passando por alguma necessidade, por alguma dificuldade, por uma crise. Visita-os com a Tua presença, Senhor. Que no Teu refúgio, que em comunhão com o Senhor esses irmãos encontrem a paz que estão precisando, Deus. Visita cada um, ó Deus, dos membros da nossa igreja, cada uma das pessoas que está participando deste culto, os que têm sido convidados, estão conosco no dia a dia, os que têm congregado conosco, Senhor. Supre as necessidades, abre as porteiras do céu, os portões do céu, ó Deus, com bênçãos sem medidas nos lugares celestiais, para cada uma dessas pessoas. Para a bênção sobre relacionamentos, sobre família, sobre as finanças, ó Deus, para que haja equilíbrio, como fomos convocados no domingo à noite, ó Deus, pelo pastor João Marcos, da Junta de Missões Mundiais. Ó Deus Santo, abençoa a Tua igreja em todas as áreas, em todos os aspectos, pastores, líderes, diáconos, diaconisas, cada um, ó Deus, os que estão servindo ao Senhor, em ministérios, na liderança de ministérios, na equipe de ministérios, Teus servos e servas, ó Deus, que estão em casa, mas que gostariam de estar na igreja, participando do culto. Outros que, ó Deus, estão tendo maior cuidado. Abençoa, ó Deus, livra-nos deste mal, ó Deus, desta pandemia. Abençoa mais uma vez, nós pedimos, consola os enlutados. Visita os enfermos, Senhor. E Pai Santo, nós clamamos a Ti por direção, por palavra do Senhor para sermos conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, conforme a Tua palavra, ó Deus. E é por isso que nós te pedimos agora, para isso que nós te pedimos ao estudarmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós vamos estudar hoje à noite, continuar estudando o livro de Apocalipse. É o texto que nós temos estudado nas quartas-feiras à noite. É o texto, o livro que nós estamos estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo, na nossa jornada de estudo bíblico nos cultos de quarta-feira à noite. Quero convidar você a abrir no capítulo 19 de Apocalipse, a partir do verso 17 até o verso 21. Eu vou ler esse texto na Nova Versão Internacional e convido você a ler junto comigo, a escutar, a estar aí na sintonia deste culto
participando e com os corações abertos, com os ouvidos abertos para o que Deus tem a nos falar. Apocalipse capítulo 19, verso 17 a 21 diz assim: Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Olha que imagem de fim dos tempos, de fato. E aqui nós temos a história do mundo chegando ao seu final. Deus antecipa para a gente a história do final do mundo. O que nós estamos vivendo hoje ainda não é o fim. Está se aproximando este fim. E aqui nós temos os lances finais desta batalha contra o mal. Esse anjo ele está em pé no sol e clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Temos aí uma cena bastante gráfica deste momento de derrota, de vitória e derrota. Derrota de todos os opositores de Deus, esses reis, generais, poderosos, cavalos, cavaleiros, enfim, livres e escravos, pequenos e grandes, todos aqueles que se juntaram às forças do mal para guerrear contra Deus. E Deus, ele, por meio desse anjo, ele executa a justiça e ele chama as aves do céu para se alimentarem da carne desses reis. É algo muito gráfico, de fato, algo que faz com que a gente fique até um pouco atemorizado com o que a gente pode imaginar. Mas o fato que Deus executa justiça contra aqueles que vão contra Ele. Deus é um Deus que está sempre cuidando de cada um de nós. Embora pareça em alguns momentos que não há justiça de Deus, mas essa justiça, como diz o ditado, ela tarda, mas não falha. A justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. E Deus então, a partir do verso 19, nós vemos Deus executando justiça contra elementos poderosos que foram contra ele. Nós vimos isso em capítulos anteriores. Temos aí a besta, os reis da terra e os seus exércitos. Eles ainda tentam um golpe final contra Deus, porque eles se reuniram para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército, para guerrearem contra Jesus, como nós vimos nos versos anteriores, a partir do verso 11, o fiel e verdadeiro, a palavra de Deus. Mas essas forças do mal, assim como todas as forças do mal, elas se levantam para cair. Porque a besta foi presa, e essa besta que era, que é e que vai tornar a ser, como vimos em capítulos anteriores, quando a referência a essa besta, é uma força do mal, é uma encarnação do mal, é uma forma de representação do mal, mas ainda não é a representação de Satanás, é a representação física de Satanás. É uma força, como vimos, uma força política, uma força de autoridade, uma força que quando chegar o tempo vai ser reconhecida, essa força vai ser reconhecida por aqueles que estarão vivendo esse momento. E essa besta foi presa, como diz o verso 20, no caso ela será presa, né? Mas João ele está antecipando e narrando para a gente aquela cena. E com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela. E nós vemos isso aí, se você quiser anotar para ler, em Apocalipse 13, verso 12, esse falso profeta se levanta, como tem se levantado vários falsos profetas, supondo falar em nome de Deus, mas que são representantes do inimigo, na verdade. E essas forças, elas são lançadas vivas no lago de fogo. Esse falso profeta, a gente vê aí o final do verso 20, ele, por meio desses sinais milagrosos, enganou os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Temos que ter cuidado, temos que ficar atentos, porque existem forças do mal tentando enganar os servos de Deus. E as pessoas no mundo até, ou aqueles que se dizem servos de Deus, que estão desatentos ou não são de fato servos de Deus. Os dois foram lançados vivos no laço de fogo que arde com enxofre.
E os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Deus executa justiça contra todos aqueles que estão contra ele. Contra todos aqueles que estão agindo, querendo fazer o mal. Olha, as aves se fartaram com a carne deles, vemos isso no último verso, final do verso 21. Deus fecha essa cena, que é uma cena que a gente pode pensar ser uma cena muito traumática, ser uma cena muito difícil, muito estranha até. Mas saiba do seguinte, Deus, Ele está falando com amor para nós nesse tempo. Deus está chamando você, meu irmão, me chamando a nós, a Igreja de Jesus, para um maior relacionamento com Ele, para uma melhor caminhada com o Senhor. Deus está nos chamando para nós sermos firmes e constantes no nosso caminhar com Ele. Eu entendo que o amor de Deus ele é tão grande que está permitindo circunstâncias como essas para a gente se aproximar dEle, para nós percebermos que o fim está próximo, que precisamos endireitar os nossos caminhos, organizar a nossa vida para melhor servir ao Senhor. E uma pergunta que eu faço para você nessa noite, diante desse cenário de final dos tempos, da justiça de Deus, se executando até hoje mesmo, e vai se executar ainda mais no final dos tempos. Como você tem servido ao Senhor, meu irmão? Como eu tenho servido ao Senhor? Como nós temos servido ao Senhor? Como temos executado nesse tempo, como temos vivido neste tempo os nossos dons e talentos, os dons espirituais que recebemos, os talentos, as dádivas de Deus para fazê-los multiplicar, para multiplicar essas bênçãos que Deus tem dado para a gente. Habilidades, recursos, como temos estendido a mão para as pessoas. É sempre muito lindo quando a gente vê essa expressão de amor no seio da igreja, de cuidado mútuo, em ligações, em ações, em doações. Nós somos a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja de Jesus. A igreja não é o templo, não é o prédio. A igreja somos nós. Estamos sendo chamados por Deus, eu entendo, neste tempo, para sermos a igreja de fato, para, como se fala no mundo da informática, resetarmos alguns padrões nossos, até mesmo dentro da igreja, e deixarmos algumas visões estereotipadas ou de idealistas, ou visões até mesmo oníricas, né, de sonhos que temos, para vivermos a vontade de Deus, pura e perfeita. Se preocupe com você, cuide de si mesmo, como Paulo fala para Timóteo, cuide das pessoas ao seu redor, busque os que estão se perdendo, proclame a palavra, convide, mande esse cartão que a gente vai mandar para o culto de Páscoa do domingo, fale palavras de amor, de misericórdia, busque em Deus em oração para ter transformado dentro de si aquilo que ainda não está à semelhança de Jesus. A minha oração é que Deus nos transforme nesse tempo, que sejamos alcançados pela sua graça e pela sua misericórdia. Que Deus abençoe você e sua família, retorne para o próximo culto, compartilhe, faça o que você puder, mas faça a sua parte. Vamos fazer a nossa parte. Eu estou fazendo a minha. Faça a sua parte. E Deus, Ele vai abençoar a sua vida. E as pessoas com as quais você tem se preocupado serão alcançadas pela graça de Deus. As pessoas pelas quais você tem orado serão alcançadas por Deus. Eu finalizo, irmãos, lembrando isso. Que às vezes nós ficamos muito presos à nossa vontade, ao nosso querer. Achamos que nós vamos fazer alguma coisa. Sim, Deus pode e usa a gente para fazer o seu querer. Mas lembre-se que Deus, Ele é soberano. E se nós orarmos, e quando nós oramos, Deus age, Deus sara a nossa terra, Deus transforma a nossa nação. Que Deus abençoe você e sua família nesta noite, que você tenha um bom sono e que tenha um dia abençoado na presença de Deus nesta Semana Santa, dias de bênção. E vamos continuar servindo ao Senhor com alegria e com gratidão. Deus abençoe você. Boa noite.
Música